Salve, salve pessoal do canal Tudo Sobre Umbanda, pessoal do YouTube. Pessoal, dia 13 de maio. Você sabe que data que é essa? Você sabe o que é comemorado nessa data? Então, se você não sabe, eu já vou falar. Dia dos Pretos Velhos. Sim, é uma data na qual as religiões de matriz africana, celebram aí o Dia dos Pretos Velhos. Então, ritualísticas, homenagens, giras, reuniões estarão ligados, a esta entidade, dentro da religião afro, que é os nossos queridos pretos velhos. Vamos falar um pouquinho sobre essa entidade, trazer aqui algumas características, algumas curiosidades, até ensinar algumas coisinhas aí para você que deseja realizar às vezes ali alguma coisa, uma firmeza, fazer um banho, nesta data aí tão especial pra gente. Primeiramente, é claro, deixa eu explicar para vocês o seguinte. Dia 13 de maio nada mais é também comemorado que o dia da abolição da escravatura, que aconteceu dia 13 de maio de 1888. Sim, lá, você provavelmente já viu falar ali da princesa Isabel, que assinou a Lei Áurea. Foi simplesmente no dia 13 de maio, que foi o dia da liberdade, o dia da libertação dos escravos. Consequentemente, é claro, associaram esta data à data dos nossos queridos pretos velhos, que no caso eram pessoas que viveram no período da escravidão e sofriam, sofriam com a escravidão. Então essa data ela foi sim muito marcante, tá? E associaram essa data também como o Dia dos Pretos Velhos, que foram, entidades, pessoas em vida que lutaram pela sua liberdade. E por aí vai indo. Então, para nós que somos umbandistas, que somos de religião de matriz africana, pessoal, e conhecemos a história, nós comemoramos duas datas importantes no dia 13 de maio, que é o dia da libertação, da escravidão, e o dia dos pretos velhos. Então, são duas datas muito importantes, tá? Curta esse vídeo, compartilhe e se inscreva no canal. Dá uma olhada lá no Insta do canal, Tudo Sobre Umbanda Oficial. Você ainda não segue lá, Você não está seguindo? Eu vou fazer uma postagem, quer ver? Eu vou fazer uma postagem lá, essa postagem aqui, essa aí que está na tela, vocês estão vendo? Entra aí nessa postagem e digita lá, adorei as almas, tá bom? Deixa lá a sua postagem. E para você que não sabe, o que é adorei as almas é a saudação aos pretos velhos. Sim, vamos dar um exemplo. Salve os pretos velhos. Respondemos, adorei as almas. E por que saudamos os pretos velhos desta forma? Adorei as almas. Pelo simples fato que os pretos velhos são considerados, para nós umbandistas, quimbandeiros, enfim, são considerados almas benditas, almas elevadas, almas que têm uma evolução, superior à nossa. Então saudamos os pretos velhos dizendo adorei as almas, que é o mesmo de adorei o meu ancestral, eu faço reverência ao meu ancestral, eu faço reverência a esta alma evoluída, a este espírito evoluído. Então é como trazendo ali um simbolismo como uma forma de devoção a esta linha, a esta entidade. Então, sempre quando você ouvir salve os pretos velhos, você, é claro, responde adorei as almas. Sabia disso? E até uma outra curiosidade interessante. Eu sei que muitos vão dizer o seguinte, Patrick, preto velho, sim, entidades maravilhosas, mas existe preto velho na quimbanda? E se eu falar para vocês que sim, preto velho na quimbanda existe e muito. A gente tem que saber compreender alguns fatos e alguns fatores. Porque se eu falar para vocês que existem muitos Exus que foram pretos velhos, que foram negros escravizados no período da escravatura. Porém, dentro da quimbanda eles podem assumir uma outra roupagem, ou seja, eles podem às vezes se manifestar como Exu e não necessariamente como preto velho, mas sim, existe também, além de muitos espíritos que viveram na escravidão se manifestando na quimbanda,
Também existe a entidade Preto Velho dentro da Quimbanda. Tendo em vista, pessoal, que quem traz a religião da Quimbanda ou o culto de Quimbanda para o Brasil, como também traz o culto do Candomblé, traz o culto da Umbanda, são os Pretos Velhos. Foram povos trazidos da África para o Brasil e com eles, né, eles trouxeram em sua bagagem, né, a sua cultura, que foram as religiões. Então, se a gente for parar para analisar, se não fosse os Pretos Velhos, não teríamos a religião afro como temos aqui no Brasil. Ou seja, não teríamos o Candomblé, não teríamos a Umbanda, não teríamos a Quimbanda. Então é por isso que essa data é muito importante, tá bom? Vamos continuar aqui agora. Vamos trazer algumas outras curiosidades, tá bom? Preto Velho, tá? Dentro da Umbanda, considerado uma entidade evoluída, tá? E muito sábia, né? Até a cor branco e preto, que é relacionada aos Pretos Velhos, traz esse simbolismo de sabedoria. A cor branca e a cor preta também simboliza a sabedoria e a evolução do espírito. É por isso que os Pretos Velhos têm como sua cor dominante o preto e branco. Então são cores ligadas aos Pretos Velhos. Além também do preto e branco simbolizar a dualidade, paz, tranquilidade. Ou seja, o preto ele traz a sabedoria da alma, o preto ele traz a sabedoria do espírito e o branco traz a energia do espírito. Então a cor branco e preto são cores associadas aos Pretos Velhos. Então já dá para saber que se você quer acender uma velinha para os Pretos Velhos, dia 13 de maio, firmar ali o seu preto velho, enfim, vela branca e preto intercalada ali, né, bicolor, como se diz, para você trazer essa energia boa para esse dia aí, dia 13 de maio, tá bom? Agora vamos aqui entrar no detalhe. Já falamos da cor de preto velho, certo? Que é o branco e preto. Vamos falar de como essas entidades se manifestam dentro dos terreiros de Umbanda. Primeiramente, para você que não sabe, dentro da Umbanda, os Pretos Velhos são considerados, né, os anciões da Umbanda, ou praticamente os fundadores da religião. É claro que vamos ter aquela história de Zélio Fernandino de Moraes, na qual, junto com o caboclo das Sete Encruzilhadas, funda a religião de Umbanda, isso em 1908. Lembrando que eu estou deixando um pouco essa parte da história, estou falando de um quesito mais simbólico, mais memorável, tá? Não necessariamente com a fundação da religião, mas os pioneiros da religião foram as entidades conhecidas como entidades de preto velho, ou os Pretos Velhos, né? Alô? É sim. Para quem não sabe, pessoal, os Pretos Velhos foram entidades fundamentais para a criação da religião de Umbanda, como eu já expliquei no início do vídeo, e dentro da Umbanda são considerados, como eu disse para vocês, os anciões, as entidades chefes, por assim dizer, ou as entidades que são líderes da Umbanda ou de cada terreiro. Tendo em vista que os Pretos Velhos traz todo o conhecimento ancestral, inclusive conhecimento sobre ritualísticas que são realizadas dentro dos terreiros. Então é dentro dessa questão que consideramos os Pretos Velhos as entidades primordiais dentro da Umbanda. É claro que toda entidade tem o seu papel, tá certo? Não menosprezando as outras entidades, eu só estou trazendo uma questão aqui para vocês poderem compreender, tá? Os Pretos Velhos, por serem entidades que trazem consigo uma bagagem de vida e uma bagagem espiritual muito grande, tá? Dentro dos terreiros de Umbanda são considerados os anciões, trazendo consigo, é claro, sua sabedoria, seus conselhos e também o seu conhecimento sobre a magia. Para quem não sabe, pessoal, os Pretos Velhos, eles têm uma ligação muito forte com o oculto, com o ocultismo, com a magia e com a feitiçaria, tá? É muito comum encontrarmos dentro dos terreiros de Umbanda Pretos Velhos realizando ritualísticas simples, como por exemplo, passes mediúnicos, limpezas, descarrego, sacudimento e por aí vai indo. São todas ritualísticas
que na qual os próprios pretos velhos trouxeram para a nossa cultura de hoje, ou seja, tudo aquilo que muitas das vezes vemos dentro das religiões de matriz africana foram trazidos pelos negros africanos. Então, olha a importância que eles têm na religião. Vamos lá. Preto velho é ancião, preto velho é conselheiro, mas preto velho também é um pai na qual ensina aos seus filhos. Então, só uma coisinha básica aqui para vocês compreenderem. Não fica pensando que um preto velho ele vai passar a mão na sua cabeça, que ele não vai ficar fazendo isso não. Preto velho nada mais é do que um ser justo, muito sábio. Ele vai saber te orientar da melhor forma possível. Porém, caso você mereça, sim, ele também vai saber te cobrar da mesma forma. Então não vamos se iludir aqui achando que preto velho é um ser que não vai fazer nada, não. São entidades totalmente evoluídas e ligadas diretamente com o ocultismo, tá bom? São eles que trazem as feitiçarias aqui pro Brasil, se você não sabia. Olha aí para você ver. Mas enfim, vamos agora falar de questões básicas aqui. Já falamos sobre as cores dos pretos velhos. Vamos falar aqui de bebidas relacionadas a essas entidades, na quais bebidas que tanto eles, quando vivos, tinham costume de consumir, como também hoje em dia é muito comum a gente ver em oferendas a essas entidades. Por exemplo, o café, bebida tradicional aos pretos velhos, o vinho, bebida também muito comum utilizada em oferendas aos pretos velhos, a garapa de cana, né, ou o caldo da cana, e também a cachaça. Então essas bebidas são as mais comuns ofertadas a esta entidade. Um resumo básico, eu sei que tem muita gente que gosta de oferecer café, né, aos pretos velhos. Normalmente esse café ele é servido sem açúcar, tá? É algo até muito tradicional nesta linha de trabalho que são os pretos velhos. Uma outra curiosidade, que a maioria dos alimentos, das bebidas que os pretos velhos hoje em dia dentro dos terreiros de Umbanda eles consomem, são alimentos que fazem parte da cultura brasileira. Se a gente for associar, além da cultura brasileira, são alimentos ou bebidas que fazem ou que têm uma ligação muito forte com a questão agrícola do Brasil, como o café, a cana, o milho. Então é muito comum até mesmo nós vermos em suas oferendas alimentos, né, que no qual a sua base era milho, soja, coco, cana e por aí vai indo. O fubá, o próprio fubá que vem do milho. Então só para você compreender, quais são os alimentos básicos e tradicionais para um preto velho? O trigo. Tá? Isso, o trigo a gente pode incluir o pão, tá? Pode incluir o bolo, tá? Que é o bolo tradicional. Além dos bolos de trigo tradicional, temos o bolo de milho e, é claro, o bolo de fubá. Além disso, temos o mingau, a pamonha, a paçoca e até mesmo o próprio milho. Então, alimentos que são derivados, ou seja, comidas ou pratos que são derivados desses alimentos, normalmente são oferecidos aos pretos velhos. Então, para você que quer fazer uma oferenda para um preto velho, você pode fazer uma oferenda com um pedaço de bolo, pode ser um bolo de fubá, um bolo de milho, um bolo de farinha, ou você pode fazer um mingau, um milho cozido, você pode ofertar uma paçoca, ou seja, alimentos ou comidas ou pratos derivados desses alimentos que eu citei aqui. Tá? Aí veja o que seria mais fácil, mais simples para você. Agora, uma outra questão que as pessoas ficam perguntando bastante. Tá, preto velho aceita esses alimentos, aceita essas bebidas, mas qual seria os melhores ambientes ou os melhores lugares para fazer uma oferenda aos pretos velhos? Em casa. Sim, você pode fazer oferenda aos pretos velhos na sua casa. Mas, Patrick, eu queria levar em um ponto de força dos pretos velhos. Qual seria o ponto de força dos pretos velhos? De forma tradicional, o ponto de força ou campo de atuação dos pretos velhos seria o Cruzeiro das Almas. E eu já até
trouxe aqui no canal falando um pouco sobre o Cruzeiro das Almas. O Cruzeiro das Almas realmente tem uma ligação muito forte com os pretos velhos. Mas enfim, além do Cruzeiro das Almas, existem outros campos de atuação dos pretos velhos. O que a gente pode afirmar para vocês é que não existe um ponto específico, existe o ponto popular. O ponto popular ou campo de atuação popular dos pretos velhos é o Cruzeiro das Almas. Muitas das vezes localizado dentro de um cemitério ou às vezes espalhado aí em determinadas cidades, como por exemplo a cidade que eu moro, né, não existe o Cruzeiro das Almas dentro do cemitério. Existe um cruzeiro na entrada do cemitério e tem um cruzeiro próximo aqui de casa. Então isso vai depender muito da localidade. O cruzeiro, para quem não sabe, é um ponto específico da cidade onde se tem uma cruz, na qual a maioria das pessoas vão até esse local para despachar determinadas coisas, ou seja, para descartar coisas ligadas à religiosidade, tá bom? Como imagens, guias, velas e por aí vai indo. Mas além desse local popular, os pretos velhos também podem atuar em diversos locais, como matas, rios, cachoeiras, estradas, ruas, pastos e por aí vai indo. Resumindo, não existe necessariamente um ponto que seja próprio, porém existe o popular. Então você pode fazer oferenda para preto velho em uma mata, na plantação, no canavial. Você pode também ter uma ligação muito forte com os pretos velhos, canavial, cafezal, plantação de milho. Então tem uma ligação também muito forte com os pretos velhos, você pode ofertar nesses ambientes. Mas caso contrário, você pode fazer isso em casa, sem problema nenhum, tá? Então acho que tá fácil aí, né? Todo mundo compreendeu, cor de preto velho, branco e preto, enfim. E mais uma vez lembrando, vai lá no Insta, tá lá no Insta do canal Tudo Sobre Umbanda Oficial. Essa postagem aqui, você vai lá e vai digitar Adorei as Almas. Digita lá Adorei as Almas. Comenta, vai lá e comenta. Quero ver muito comentário lá nessa postagem aí, tá certo? Mas enfim, pessoal, é isso. Eu trazendo um vídeo aqui praticamente resumido. É claro que se a gente for falar dos pretos velhos, a gente vai ficar aqui 3, 4, 5 dias falando e ainda vai ter assunto, né? Mas se você tiver alguma dúvida, algum questionamento, você pode deixar lá no nosso Insta ou você pode deixar nos comentários deste vídeo aqui também. E eu vou até falar para vocês, almas benditas. Você já ouviu falar sobre isso? As famosas almas benditas. E você sabe o porquê que os pretos velhos têm ligação, ou quando nos referimos aos pretos velhos, também falamos almas benditas? Primeiramente, é claro que são espíritos benevolentes, que no qual tiveram uma vida, né, muito sofrida, por assim dizer, mas mesmo assim se evoluíram com o tempo, né? Então por isso que tratamos os pretos velhos como almas puras e benditas. Mas enfim, gostou? Eu acho que eu já trouxe todas as características possíveis aqui. É claro que eu poderia falar como o preto velho se manifesta dentro do terreiro, o que ele usa, quais são suas ferramentas. Mas como eu disse, se for pra gente ficar falando sobre os pretos velhos, a gente vai ficar aqui 3, 4, 5 dias direto e ainda vai ter assunto. Mas deixa aqui nos comentários se tiver alguma dúvida, tá bom? Mas enfim, pessoal, curta essa data, dia 13 de maio, aproveita aí no seu terreiro, né? Vamos elevar os nossos pensamentos e direcionar os nossos pensamentos a essas almas caridosas que são os nossos queridos pretos velhos, tá bom? Pessoal, muito obrigado aí a cada um de vocês, até o nosso próximo vídeo e adorei as almas.